Olá, sou Rosane Trápaga, psicanalista, e hoje a conversa é sobre fibromialgia. Há pessoas que são submetidas e submetem-se a sofrimentos emocionais maiores do que nós podemos imaginar. Eu vou chamar de Paula, mas é um nome fictício para preservar a privacidade, né? Uma analisanda estava passando por um estresse extremo, muitas dificuldades no relacionamento com o marido, passando por insegurança financeira. Ela contava que o marido era o tipo de pessoa que vivia como se ele não tivesse de fazer nada daquilo que ele não quisesse. Ela falava assim: ele sempre foi assim, quando ficava doente, piorava a situação. Aí é que não fazia nada mesmo. Sentava no sofá, estalava os dedos e tínhamos de ir lá logo. Até os filhos estavam cansados disso. Ficavam sem paciência com ele. Quando melhorou, continuou ela, né? Pediu que fosse passar uns dias com os irmãos, argumentando que ele precisava sair de casa, respirar outros ares. E nesse momento eu perguntei a ela: e você, Paula? Do que você precisava? E ela diz: eu estava farta, precisava de um tempo só para mim. Queria ficar quieta, estava exausta. Então eu pedi aos irmãos que o levassem para o interior durante uns dias, né? E esses irmãos atenderam e foram buscá-los. Poucas horas depois que ele saiu de casa, Paula começou a sentir uma dor terrível que percorria todo o seu corpo. Ela diz que ficou desesperada. Então, perguntei: e o que isso fala sobre você, Paula? E ainda marquei: você saiu do exausta para o desesperada 2 horas depois que seu marido saiu com os irmãos. Ela ficou em silêncio por pouco tempo e disse: eu me senti culpada por pedir aos irmãos que o levassem uns dias para que eu pudesse descansar e ficar em paz, porque eu estava esgotada. Eu fiquei me julgando porque eu tinha que aguentar. É o que uma esposa faz. Ajuda, cuida, disse Paulo. Eu marquei também, mas ajudar e cuidar, independente do que estiver acontecendo com você. E Paula conseguiu falar sobre os excessos que o marido cometia. Ele bebia e a envergonhava muitas vezes. Ela conta que quando bebe demais ele fica muito desagradável. Fica agressivo, perde a cabeça. Ela diz que quando estamos numa festa, se alguma coisa o aborrece, ele começa a falar de maneira agressiva, começa a falar alto com as pessoas, né, sem mais nem menos. Ela diz que dá meia volta e vai embora, sai de perto. Mas ele fica furioso com ela, porque ele diz que ela não o apoia. Disse ainda Paula que ele ficou uma semana com os irmãos e voltou com uma disposição física, voltou empolgado. Tão empolgado que se envolveu com outra mulher, uma amiga da família. E eu pensei, disse Paulo, depois de tudo que eu fiz por ele,
ele me colocou em risco a minha saúde. Eu cuidei dele mais do que a mim mesma. A traição foi como um soco no estômago. Paula estava muito magoada, ressentida. E ela disse que a partir daí ela foi diagnosticada com fibromialgia. Disse que percebeu a partir de então que estava sozinha, que não ia poder contar com o apoio dele. Nós sabemos que a ideia de um estresse emocional intenso e continuado aumenta o risco de fibromialgia. Você sabia disso? Isso é extremamente importante. Há um marcador, e há um marcador estressor muito significativo na vida dos sujeitos com fibromialgia. No caso de Paulo, o envolvimento emocional com o pai, a mãe, a falta de independência psíquica, a falta de dependência emocional, a profunda necessidade de amor e afeto, a incapacidade de sentir, de expressar raiva, foram identificados então como possíveis fatores no desencadeamento e no desenvolvimento da doença. Na clínica, eu escuto com frequência esses sujeitos com diagnóstico de fibromialgia. E eles tiveram acontecimentos traumáticos nas suas vidas que ameaçaram o seu sistema de segurança. Os conflitos conjugais prolongados, esses conflitos que vão se cronificando, são fontes desse estresse também, né? Outras vêm também pelo aumento de responsabilidades no trabalho. A característica comum é a percepção gradual da incapacidade do sujeito de lidar com uma situação difícil que provoca sentimentos de inadequação e de fracasso. Perdas também são comuns, muito comuns, desencadeadoras dessas dores crônicas. Eu escuto mulheres que vivenciam medo físico, medo da raiva, da agressividade do companheiro. Eu lembro de Maria, uma outra analisanda, o nome também é fictício, para respeitar a privacidade. Ela vivia sob forte humilhação, maus tratos, ameaças. E ela repetia nas sessões: eu queria tanto que ele me respeitasse. Eu aguentei tudo e mais um pouco e fracassei. Ela dizia: eu fracassei. Repetidamente. Ela conta que a sua vida foi marcada por uma necessidade desesperada de aprovação. Especialmente essa aprovação na relação com a mãe. Ela diz: transferi para ele o controle que a minha mãe sempre teve sobre a minha vida. Sempre me dizendo como eu devia me vestir, ou me arrumar, ou como eu devia arrumar meu quarto, o que eu devia fazer. Eu era a menina muito boazinha para ser verdade. Eu subjugava meus próprios desejos ou as necessidades para conseguir aprovação. Maria ainda dizia: eu estava sempre sonhando, acordada, tentando ser como meus pais queriam que eu fosse. Em uma sessão, ela disse: às vezes, eu acho que a fibromialgia foi um castigo. A referência à doença como um castigo é um lugar comum na escuta de pessoas com doenças crônicas. Elas são frequentemente acusadas ou elas se acusam, acusam a si mesmas de merecerem, de alguma forma, essa infelicidade. Uma outra analisanda que me ocorre agora, também portadora de fibromialgia, falava sobre as discussões com a mãe e a incapacidade dela perceber onde a mãe acabava e ela começava. Tamanha fusão entre elas.
Ela vivenciou um estresse crônico devido à falta de fronteiras, de limites definidos entre ela e a mãe. A diluição, então, dessas fronteiras psíquicas durante a infância foi se tornando uma fonte significativa de estresse fisiológico na vida adulta. Existem efeitos negativos permanentes nos sistemas hormonais e também nos sistemas imunológicos do organismo. Uma vez que as pessoas sem limites pessoais claros vivem com um estresse que tende a se tornar um fator permanente na experiência diária, porque elas são constantemente invadidas pelo outro. Então elas ficam num estado de autopercepção muito grande, né, de defesa, porque essa iminência de invasão é constante. Mas isso é um ponto cego para essas pessoas. Um aspecto muito importante sobre as causas da fibromialgia é ela ser desencadeada por fatores traumáticos e ambientais. Sujeitos que foram expostos a estresse agudo e crônico durante a infância, inibem a sua capacidade de adotar o necessário comportamento de luta ou fuga. Esse estresse interno, ele fica reprimido e, consequentemente, ele fica invisível por conta desse arranjo. E ao fim de algum tempo, ter necessidades por satisfazer ou ter que satisfazer as necessidades do outro deixa de ser sentido como um estresse, passa a ser um lugar comum, uma coisa normal. As pessoas desarmam, né, aquele sinal do estresse. Esse é um lugar para existir. O arrependimento, a perda, a resignação tinham sido demasiados abundantes na experiência emocional silenciosa dessa analisanda. Ela foi terrivelmente infeliz. Há determinados vínculos primários que se transformam numa dependência simbiótica, na qual conseguem alguns pacientes se libertar e outros não. E ao não conseguir se libertar, isso vai espelhar um sujeito que não foi lhe permitido ser criança quando era pequena, nem crescer quando já era adulta. Vou chamar de Sônia, essa criança sensível, calada e tímida, que por vezes conseguia ser uma criança espontânea. Ela dizia que era extremamente sossegada, muito educada e simpática. Ela apresentava ao mundo uma face agradável e obediente. As pessoas dizem que eu sou uma pessoa alegre e eu até escutava que eu era uma criança feliz e que me dava bem com todos. Mas, na realidade, Sônia afirmava isso com um certo rancor. Era bastante diferente. Eu sentia que os colegas não gostavam de mim. Viviam me provocando, me diziam coisas horríveis. Eu me sentia estranha, socialmente fora do lugar, sem interesses acadêmicos e com muito pouco para dizer. Sônia sempre teve dificuldades em se expressar por palavras. Ela tinha uma melancolia subjetiva e um exterior alegre. Olha a ambivalência, né? O contraditório do sujeito. Até ela ficar doente. Ela sempre escondeu os seus sentimentos da mãe. Minha vontade desde pequena, ela dizia, era não sair do lugar, não me mexer. Nunca disse isso a ninguém. É a primeira vez que consigo contar isso a alguém, disse Sônia numa sessão. E como nós podemos interpretar esse desejo de Sônia? Meu desejo era não se mexer, não me mexer, como algo assustador, como uma projeção daquilo que a criança Sônia já sentia. Era incapaz de se movimentar de forma independente, se sentia impotente,
desvitalizada, paralisada. Me tocou muito, muito, ela nunca ter conseguido contar isso a ninguém. Embora com 57 anos, era uma expressão incômoda, essa resignação de alguém já consciente da incapacidade de tentar expressar sua dor, seu medo, sua ansiedade, seu lado sombrio, a uma mãe incapaz de receber essa comunicação. O que eu relaciono com um dos fatores desencadeantes da fibromialgia. Todo ressentimento acumulado ao longo da vida em relação à mãe irrompeu como uma forma de acesso de raiva descontrolada. E a criança dócil se tornou uma adulta profundamente hostil. A fibromialgia foi a sua forma de sair dessa posição. Foi a maneira como seu corpo disse não. O corpo se tornou sua forma direta de expressão emocional. Sônia foi asfixiada desde muito cedo. O corpo ocupou um lugar da sua voz. Ela colocava nesse corpo, toda a sua intensidade, sua dor, sua resignação, toda a sua raiva. O corpo de Sônia expressava sua agressividade interior. Ele dá vida às emoções que em todos os outros aspectos da sua vida estavam diluídas ou estavam ausentes. Em um determinado momento na análise, eu disse: eu consigo ver que você nunca soube falar em palavras, apenas através do seu corpo. Ela me olha e traz no meu casamento, também não consegui ser eu verdadeiramente. Meu marido é um homem inteligente, interessante e com uma personalidade muito forte. Ele é dominante. Sônia também fusionou com o marido, de personalidade mais dominante, se adaptou a adaptar-se às necessidades, expectativas de outra pessoa. Se adaptar era um lugar para Sônia. Manteve o padrão de silêncio que sempre tivera ao longo da vida. Para não alarmar o marido, escondeu seus problemas, fingindo que eram outras as causas da sua lentidão, seu cansaço, sua fraqueza, suas quedas. Ela insistia em se considerar uma pessoa muito feliz. Amo meu marido e minha família, mesmo seu corpo dizendo o oposto. Essa era Sônia. E o que eu, como sua psicanalista, deveria escutar? O que ela dizia ou o que o corpo falava? Eu sou Rosane Trápaga, psicanalista, e espero que tenham curtido, se sensibilizado com o conteúdo. E para receber notificações de novos vídeos, se inscreva no nosso canal. Se você conhece alguém que você entenda importante ter acesso ao conteúdo desse vídeo, compartilha. Você pode ajudar essa pessoa a pensar de outra maneira, a procurar ajuda. E eu finalizo com uma reflexão importante. Você sabia que a sua história de vida, seus vínculos familiares, as experiências pessoais, ambientais e relacionais podem ser desencadeadoras e mantenedoras também da fibromialgia? A psicanálise é um lugar seguro e um caminho
para a compreensão do sujeito portador da fibromialgia.